Você acredita que o Vasco possa ganhar do Corinthians domingo em São Paulo? 11 anos de tabu sem vencer o adversário. Vanderlei Luxemburgo não abre nada. Time, informação, entrevistas. Mas nós vamos até São Paulo e vamos ouvir de um jornalista que conhece muito os bastidores do Timão a seguinte informação. Olha, melhor chance para vencer a gente não tem do que esse próximo domingo. Ele, inclusive, vai dar a dica de como o Vasco tem que se comportar para conseguir o milagre de Itaquera. Você vai ter um perfil do time do Corinthians. Por que a torcida corintiana não gosta do seu atual time? E como o Vasco pode conseguir, com essas fragilidades, um tão esperado resultado positivo em São Paulo na próxima rodada do Brasileirão. Vamos falar do time, que ainda é um grande mistério. Capitão Castan deve ser confirmado, assim como o goleiro Fernando Miguel. Vamos falar da situação financeira do Vasco, as necessidades, a tão importante permanência na primeira divisão. Será que Germancano fica? Será que o Vasco já está buscando algum reforço? Vamos falar do Sub-20, vamos falar de patrimônio do Vasco e também da campanha de sócio-torcedor. Essas e outras informações num AVNews, como sempre, muito recheado. Ela passou todo o carnaval descansando, quietinha, mas volta a mil. Tá numa ansiedade para domingo. Toca, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Olha, tava fazendo as contas, falta uma semana para acabar o campeonato. E a gente nessa situação. Tem jogo domingo e na próxima quinta-feira, a essa hora, vai estar todo mundo nervoso de novo. Vasco da Gama e Goiás no último jogo dessa temporada tão louca 2020-2021. Que pena que a gente não pode estar em São Januário, pelo menos com o nosso grito, com o nosso apoio, talvez a história fosse diferente. Olha, tem sido feito tudo. Muito torcedor, e a gente entende plenamente, torcedor do Vasco tem todo o direito de estar descrente do que está sendo feito e principalmente da capacidade desse time. Mas a gente tem a obrigação de trazer a informação. Todo dia perguntamos. E os treinamentos, como é que tem sido? Porque a gente não tem acesso. Como é que tem sido a resposta do grupo? Como é que o time do Vasco está se preparando? E sempre a gente tem a informação de que, olha, o trabalho está sendo muito forte, muito árduo, dobrado. Aquele negócio do plano de 15 dias está sendo rigorosamente seguido. Jogadores estão treinando em duplo turno, indo para concentração, almoçando, controlando a questão do sono, também tendo palestras motivacionais, palestras com a psicóloga. E um detalhe importante, análise dos adversários. Foi do Internacional e agora análise do Corinthians. O Corinthians jogou ontem contra o Santos, perdeu por 1-0 e praticamente viu afastada qualquer chance de classificação para a Copa Libertadores da América. O que baixa muito a moral do time corintiano, que tem aí 2 jogos no final, mas quase amistosos, perdendo muito tesão para jogar por alguma coisa. A não ser que o Santos entregue, porque o Santos está a 4 pontos do Corinthians, teria que perder os 2 jogos e aí sim o Corinthians vencer os 2 jogos que tem. É uma situação extremamente complicada. Mas o trabalho tem sido muito bem feito. Sim, bem feito. Pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, pela comissão técnica, tudo tem sido dado. Agora, quem não tem feito o trabalho muito bom são os jogadores. Porque comissão técnica, ninguém joga. Eles apenas planejam, mostram o caminho e os atletas têm que fazer. E domingo, vamos ser honestos, a gente vai pegar um adversário que tem sido um terror para o Vasco. Aliás, 2 adversários no futebol brasileiro mais recente têm sido um terror para o Vasco. Infelizmente, Corinthians e Flamengo, adversários que o Vasco não consegue vencer. O Corinthians ainda há mais tempo. A última vitória foi em 2010, uma vitória em São Januário, gols de Zé Roberto e Éder Luiz. Em São Paulo, no longínquo 2007, o Vasco venceu por 1-0 o gol do Allan Kardec. O técnico Vanderlei Luxemburgo
que já passou pelo Corinthians, foi treinador do Corinthians, tem ideia daquilo que vai enfrentar. Mas volto a dizer, vamos na real, não vai ser nada fácil. Está sendo feito um trabalho para descobrir-se de que forma pode-se vencer o Corinthians, de que forma o Vasco quebra esse tabu. Na Neoquímica Arena, o campo do Corinthians, lá em Itaquera, o Vasco nunca conseguiu vencer. É incrível, é realmente incrível. O Corinthians, jogando em Itaquera, nesse Campeonato Brasileiro, tem exatas 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 7 vitórias em casa com um aspecto que não é muito positivo. Todos jogos muito recentes. Se não vejamos, ganhou do Ceará no dia 3 de fevereiro por 2-1, ganhou do Sport Recife no dia 21 de janeiro por 3-0, ganhou do Fluminense no dia 13 de janeiro por 5-0, realmente um placar muito elástico. No dia 21 de dezembro de 2020, venceu o Goiás por 2-1. No dia 13 de dezembro, venceu o Clássico com o São Paulo por 1-0. E aí, em datas mais antigas, venceu o Internacional por 1-0 e venceu o Bahia no início do Campeonato Brasileiro por 3-2. Realmente, foram 5 vitórias desde dezembro, das 7 conquistadas em casa, o que prova que o Corinthians tem até jogado melhor quando joga em casa. Mas tem 4 derrotas, é bom a gente também colocar. Uma delas pela Copa do Brasil, com um adversário de um nível técnico menor. Perdeu para o América Mineiro por 1-0 no dia 28 de outubro. Perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 no dia 14 de novembro e no dia 25 de janeiro perdeu para o Bragantino por 2-0, além de ter perdido sua pior derrota 5-1 para o Flamengo no dia 18 de outubro. Mas se a gente for colocar aqui, perdeu para o Atlético e perdeu para o Flamengo, 2 adversários que estão lá em cima. No entanto, também ganhou do Internacional jogando. Mas em casa, o Corinthians é muito forte, o que traz uma grande dúvida. Mas que Corinthians é esse? Que adversário é esse que o Vasco vai enfrentar? É um time que tem marcação em saída de bola, é um time que tem Jô como opção, não é mais titular absoluto. O técnico Wagner Mancini preferiu colocar um time mais leve na frente, com os meninos Mosquito e Léo Natel, que não são jogadores tecnicamente exuberantes, mas tem muito preparo físico, muito condicionamento, cuidado na saída de bola, que negócio de ficar trocando bola ali atrás é um perigo para o Vasco. Tem a volta do lateral direito Fagner, jogador importantíssimo, não jogou ontem na Vila Belmiro, foi substituído por Michel Macedo. A zaga reforçada com o Gemerson, tem Fábio Santos, que joga quase como um terceiro zagueiro, é um jogador veterano, lateral esquerdo, muito bom jogador. 2 volantes de contenção, Gabriel, que jogou no Botafogo, e Cantilho. Um armador, jogador que é o cabeça. Olha só que coisa, Matheus Vital, que saiu daqui, hoje é o jogador que arma as jogadas. Então é um time que tem jogadores que estão muito sob suspeição do seu torcedor e tem 2 jogadores no banco que seriam titulares no Vasco, Otero e Casares. Diante de toda essa situação, você está vendo aí o time, a montagem do time do Corinthians, a gente tem a dúvida, será que dá para um time que vem ganhando muito em casa, que tem jogadores que podem não estar em grande fase, mas que são melhores que os do Vasco, que o Vasco consiga um resultado? A gente tem que ser honesto com você. Eu fui a São Paulo ouvir Rodrigo Vessone. Vessone é um dos jornalistas mais tradicionais de São Paulo e que conhece muito o Corinthians, sempre cobriu o Corinthians. Hoje trabalha para o site Meu Timão, que é um site específico envolvido com a cobertura do Corinthians. E olha, eu fui bastante direto a ele e fiz 3 perguntas. Uma delas lembrando, inclusive, a questão da vingança, porque o Corinthians, em 2007, faltavam 2 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro e o Vasco foi lá, ganhou de 1-0, ajudando o Corinthians a ser rebaixado naquele ano. Mas eu fiz 2 perguntas também muito diretas quanto ao jogo de domingo. Vamos então ouvir o Rodrigo Vessone. E a primeira pergunta é direta e reta. Será que dá para o Vasco vencer domingo o Corinthians aí em Itaquera, Vessone? Sobre as chances do Vasco na Neoquímica Arena, eu acho que sim, o Vasco tem chance de ganhar do Corinthians. O momento do Corinthians é de muita irregularidade, é um time que não consegue mostrar um futebol durante os 90 minutos. E a partida contra o Santos, aí a última, né, a última impressão é a maior prova disso, né? Um time completamente desorganizado, desmotivado. Então agora, ainda mais sem qualquer chance praticamente de Libertadores, tem ali um restinho de chance, mas tem que ganhar os 2 jogos e aí tem que torcer
para o Santos não ganhar, Atlético Paranaense não ganhar, a situação ficou muito difícil mesmo. Então acho que sim, o Vasco tem chance de vencer o Corinthians devido a esse momento da equipe do Mancini. Eu diria para você que desde que a Neoquímica foi construída em 2014, eu acho que só teve uma chance maior, que foi no Brasileiro de 18, quando o Vasco acabou perdendo para o Corinthians por 1-0, gol do Matheus Vital de cabeça. O Corinthians ficou a 2 pontos só da zona de rebaixamento em 2018, era a reta final, o time muito pressionado. Talvez só naquele dia o Vasco tinha mais chance de vencer e acabou não vencendo do que de vencer agora neste domingo. É isso. Vessone agora fala sobre como vencer o Corinthians nesse jogo de domingo em Itaquera. Sinceramente, eu acho que a maneira do Vasco vencer, eu acho que de verdade é picotar o jogo. O Corinthians é um time que, o Santos, por exemplo, picotou o jogo o máximo que ele pôde, catimbou, uma hora encaixou uma bola, fez um gol e o Corinthians não teve qualidade depois para atacar. Então acho que a vitória do Vasco ela vai passar muito pelo fato de fazer o primeiro gol. Eu acho que se isso pode acontecer, o Corinthians muitas vezes tem dificuldade para entrar na linha adversária, para entrar na zaga adversária. É um time que não tem atacantes tão bons, mas se sai na frente, a defesa é uma defesa até sólida, assim, tem bons jogadores de nível de seleção brasileira. Então acho que se o Vasco sair na frente, a chance dele ganhar é muito grande. A tomar a virada do Corinthians é sempre muito raro. Mas se o Corinthians sair na frente, eu acho que o Vasco vai ter problema, porque se o Corinthians jogar fechadinho ali, com uma zaga com Gemerson, Gil, Fábio Santos, Fagner, todos jogadores muito experientes, eu acho que a situação do Vasco fica bem difícil. E o jornalista termina falando sobre essa questão da revanche. Será que tem realmente esse cunho de revanche em função do descenso em 2007 da vitória do Vasco? Já se pensa isso aí pro São Paulo, Rodrigo Vessone? O fato do Corinthians ter jogado no meio de semana deu uma quebrada nesse lance de lembrar de 2007. Mas já tem um começo de movimento aí nas redes sociais, os torcedores começaram a lembrar sobre o fato de na penúltima rodada de 2007, o Corinthians não ter feito a sua parte no Pacaembu, mesmo apoiado por quase 40 mil pessoas, acabou perdendo ali com o gol do Allan Kardec, muito na sorte, a bola desviou no zagueiro do Corinthians e entrou. Não se falou tanto até agora porque o Corinthians realmente tinha um compromisso diante do Santos. Mas eu sinto que agora já começa um torcedor ou outro, aquele perfil ligado ao Corinthians relembrando o lance de 2007. Eu acho que até domingo esse assunto vai esquentar bastante. E ele só não foi tão falado porque o Corinthians tinha jogo diante do Santos no meio de semana. Mas a partir de agora sim vai ser falado bastante até domingo. E eu acho que sim, seria uma vingança, porque também é penúltima rodada, é um lance muito parecido, é uma situação sem dúvida nenhuma muito parecida com aquela de 2007. Enquanto isso, o time está treinando, está em campo, vai ter uma programação já definida, os jogadores estão fazendo toda a programação, dormiram em casa de ontem para hoje, mas de terça para quarta dormiram no hotel, sexta-feira amanhã o time treina pela manhã, já viaja para São Paulo, vai treinar no CT da base do Palmeiras no sábado de manhã, vai fazer 2 dias de concentração, ainda não se tem informação se todos vão viajar, mas a princípio, jogadores suspensos, jogadores lesionados, todos vão estar nessa delegação. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que não dá dica nenhuma em relação ao time. Pode ser realmente que Leandro Castan comece jogando. Há uma grande tendência que o capitão seja mantido, assim como o Fernando Miguel. E aí a dúvida na zaga. Marcelo Alves, Ricardo Graça. Marcelo Alves ficou com uma impressão meio ruim depois do jogo do Fortaleza. Ele não foi bem. E o Ricardo Graça entrou no jogo contra o Internacional e, apesar da derrota, fez um bom jogo. Mas ainda não está definido. Pode ser que Marcelo Alves comece ao lado de Leandro Castan. No restante, gente, mistério total, a gente não está aqui para ficar chutando, para ficar especulando de forma alguma. Zero informação, ninguém dá, nem as fontes querem dar informação. O negócio está fechado mesmo e a gente vai respeitar. No próximo bloco, nós vamos falar de grana. A situação do Vasco para o restante de 2021. O que pode representar a queda para a segunda divisão?
Quais as receitas, quais os planos em relação a elenco, impossibilidades de contratação, de renovações, de permanências ou não? A gente vai falar no próximo bloco aqui nesse AVNews. É muito importante que você, torcedor do Vasco, entenda a razão pela qual o Vasco tem que ficar na primeira divisão. Ficar na primeira divisão é fundamental, pelo prestígio, óbvio, pelas portas abertas, pela tranquilidade de jogar numa série que dá muito mais status do que jogar na Série B. A Série B arrebenta com a questão financeira. Há uma previsão de orçamento de menos 60 milhões se o Vasco ficar na Série B. Isso aí todo mundo sabe. E aí as receitas, obviamente, diminuem. O orçamento também vai ficar muito mais enxuto. Tem a cota da TV do Campeonato Carioca, que é uma cota menor, são 11 milhões divididos para os grandes, e também tem a questão do pay-per-view, que é um risco, porque o pay-per-view depende principalmente de uma boa venda, de um bom produto, de um time competitivo, da motivação do torcedor. É confiar muito nessa variável, mas a atual gestão acha que é possível, na negociação inclusive que os outros clubes também acham. Mas se a gente for colocar na balança, Flamengo e Fluminense hoje estão muito mais motivando os seus torcedores do que Vasco da Gama e Botafogo. Um outro aspecto, e é inevitável, vai ter que se parir uma venda. O Vasco vai precisar vender 1 ou 2 jogadores até o meio do ano. Agora, muito difícil, a não ser que aconteça uma venda como foi do Marrone para o mercado brasileiro. Fora isso, não tem nenhuma possibilidade. Mas para o meio do ano, na reabertura do mercado, há uma possibilidade. E é claro, sempre se comentam os mesmos jogadores. Thales Magno, muito mais pelo prestígio do que pela bola, porque o 2020 de Thales Magno foi muito ruim. Bruno Gomes é um outro jogador que também é comentado. É jovem, é talentoso, tem uma maior experiência, é jogador de seleção de base e pode ser aproveitado. Ricardo Graça já se cogitou muito, já se comentou muito, também está em baixa, mas é uma terceira opção. Na verdade, o Alexandre Pássaro está fazendo todos os contatos, está procurando fazer parceria com clubes, com empresários. Há também contatos de muitos observadores. Maurício Copertino falou isso aqui numa live conosco, e tem muitos observadores que sempre estão ligados. O Vasco, bem ou mal, disputa competições de base e vai bem, tá aí, ganhou recentemente a Copa do Brasil, vai disputar domingo a Supercopa dos Campeões do Brasil. Então a base do Vasco sempre está em evidência. E isso pode ser importante, de repente alguém compra direto da base, não passa nem pelo profissional. Em relação a elenco, e aí também a questão de permanência na Série A é fundamental, porque você consegue negociar com cotas maiores, melhores condições. Por exemplo, questão de renovação de contrato. Você tem alguns jogadores com contrato vencendo. Tem alguns jogadores que vão vencer no final do ano, mas podem antecipar uma renovação. E também contratações. Se comentou do volante Miguel Figueira, jogador do Goiás. Sim, o Vasco fez uma sondagem, fez uma sondagem direta, um interesse que poderia acontecer caso o Goiás quisesse fazer uma parceria. Mas é algo muito difícil, porque o Goiás quer grana, todo mundo quer grana. Futebol é um esporte caro. E uma coisa que o Vasco não tem hoje para investimento, para comprar, é grana. Então, nesse caso, somente se o jogador estiver livre ou se o clube optar por uma questão de parceria. Como foi no caso do menino do Sub-20 do Bahia, que o Vasco tentou uma parceria e acabou não conseguindo. O Bahia não liberou o jogador. Pode ser que o jogador se libere através de ações na FIFA, enfim, numa ação de justiça comum, e aí é problema do Bahia com o atleta, e o atleta viria para o Vasco da Gama se conseguisse se liberar. Mas o Vasco entrar cacifando, botando dinheiro, nenhuma chance. Renovações de contrato. Germancano. Difícil, viu, gente? Se o Vasco não ficar na primeira divisão, Germancano vai querer receber o que o Vasco lhe deve, assim como todos os outros. Aliás, é um aspecto importante. Sábado, dia 20, vence o 3º salário, porque é janeiro vencido em dezembro, 13º, e no caso janeiro que vence em fevereiro. A atual gestão diz que tinha uma possibilidade de fazer os pagamentos já a partir de março e abril zerar tudo. Há essa expectativa, só que o tempo está passando. O aporte financeiro que se colocou tanto, se apregoou tanto, ainda não apareceu, e a gente fica aqui na cobrança porque funcionários e jogadores com certeza precisam receber. Então, para Germancano ficar, ele vai querer receber essa grana. E aí, será que ele é um jogador não muito caro para jogar uma segunda divisão pelo Vasco? É uma questão a ser discutida. Lamentavelmente, porque Germancano, se pintar uma proposta, por exemplo, do Brasil agora,
o Vasco vai ter que sentar e discutir, porque se não for condição de manter um jogador que recebe aí um salário em torno de 250 mil reais, como é que vai ser? Não vai ser possível permanecer, vende-se o jogador. E aí a gente vai perder um jogador espetacular na arte de fazer gols. Mas se o Vasco ficar na Série A coisa pode mudar. O mesmo em relação a Martim Benítez. O Emerson Rocha trouxe hoje de manhã no Bom Dia Gigante. É uma situação complicada, gente, porque é um jogador caro para se conquistar, para se comprar. O Vasco já botou 250 mil dólares, tem 3 milhões e 750 mil dólares para botar depois de junho. Será que vale? Será que Benítez ainda está no mercado para isso? Se pintar alguém agora, será que o Vasco vai colocar obstáculos? Não se sabe, mas acho também muito difícil, porque o Benítez também não vem jogando essa bola toda. E aí você tem Henrique, Neto Borges, Léo Gil, jogadores que têm contrato aí até agosto. Dificilmente esses jogadores, se o Vasco for para a Série B, ainda mais. Se ficar na Série A, até por questão técnica, são jogadores que o Vasco não deve renovar contrato. E talvez as duas únicas certezas, Catatal e Marcelo Alves, jogadores mais baratos, acordo com o Madureira, parceria com Elias Duba, aí sim o Vasco vai ter a condição de permanecer com eles. Mas a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro é fundamental, porque senão, olha, vai virar a chave e a gente vai ter que perder muito jogador de qualidade por falta de grana. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Vamos então falar de coisa boa, coisa que nos dá alegria, nos dá satisfação. Sim, o Sub-20 do Vasco, a categoria de base do Vasco, que vai jogar domingo em Cariacica às 8 horas da noite, com transmissão do canal Sport TV. O Vasco da Gama enfrenta o Atlético Mineiro na disputa da Supercopa dos Campeões do Brasil. O Vasco campeão da Copa do Brasil enfrentando o Clube Atlético Mineiro, campeão brasileiro. E olha, o técnico Diogo Siston recebeu hoje 3 ótimas notícias. Já começaram a treinar hoje com o grupo. O volante Caio Lopes, capitão do Sub-20, campeão da Copa do Brasil, o atacante Vinícius e o zagueiro Miranda. Os 3 desceram do profissional, vão reforçar o Vasco nessa reta final aí, nesse último jogo contra o Atlético Mineiro. Vinícius provavelmente até deve jogar fazendo o papel que vinha sendo feito pelo Gabriel Peck, e o Miranda tem grande chance também de fazer a zaga com o Menezes. Um time possível para domingo: Fintelman, JP Galvão, Menezes, Miranda e Riquelme, Caio Lopes, Matias Galarça, Laranjeiras, MT. Na frente aí pode ser o Vinícius, pode ter mais alguém, pode ter o João Pedro com o MT um pouco mais avançado. Ainda não está definido o time do técnico Diogo Siston. E uma informação importante, muita gente perguntou, você está vendo aí uma foto do estádio Kleber Andrade, palco da decisão de domingo. Não haverá acesso a público. O Carlos Brasil, diretor-geral da base do Vasco, me confirmou hoje. Uma pena, ele disse, uma pena, mas não há liberação, jogo também de portões fechados. 2 informações antes da gente ir para o último bloco e também mandar os nossos abraços nesse AVNews. Bom, aquela informação que a gente deu algum tempinho atrás aqui está confirmada, viu? O Vasco vai mudar todos os seus departamentos de São Januário. Vai sair tudo de lá. Só vai ficar o departamento de patrimônio. O VP de patrimônio é que vai ficar. O restante todo será mudado para uma outra área, que ainda não se sabe. Eu hoje quis confirmar a informação e entrei em contato com o VP de Projetos Especiais do Vasco, o Pedro Seixas. E ele me disse, sim, há essa intenção. A ideia é de se levar todos os departamentos para um único espaço, trabalhar sem custos, em parcerias. Não se sabe ainda, porque não há uma área definida. Pode ser São Cristóvão, pode ser centro da cidade, pode ser Barra da Tijuca. Está se vendo o melhor espaço. E isso é para agilizar a gestão, porque todos os departamentos estariam juntos, todos no mesmo andar, ou todos pelo menos no mesmo prédio, numa mesma área, e isso agiliza muito a gestão. E também se prepara para tirar todo mundo de São Januário para em breve poder se ter a aprovação da obra do novo estádio. E aí sim,
tudo estaria desocupado para se poder fazer essa nova área. Há, inclusive, no projeto do novo São Januário, uma torre. E ali naquela torre, todos os departamentos estariam juntos. O que vai acontecer agora é exatamente isso. Saindo de São Januário, ir para um prédio, ir para um espaço maior, 300, 400 metros quadrados, em que todos os departamentos possam estar juntos. E hoje eu falei com o VP de comunicação, Danilo Bento, que divulgou, inclusive, em seu Twitter pessoal, o site Sócio Gigante. Você pode, através do site Sócio Gigante, você que é sócio estatutário, pode pagar suas mensalidades de forma antecipada até final de 2023, ou no boleto ou no cartão. Antes só era presencial, mas agora você pode fazer da sua residência. O sócio determina quantas mensalidades ele quer antecipar, mas faz isso de casa. E ele pode, inclusive, antecipar isso e pagar essa antecipação em até 12 vezes. Deve haver uma campanha ampla para sócios inativos, aqueles que estão há muito tempo sem pagar, uma forma de que possam acertar, mas não vai haver nenhum tipo de anistia. É isso. E o Vasco promete para agora, em março, lançar uma nova campanha para tentar amealhar novos sócios, tentar trazer novos sócios para dentro do clube. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato. E para concluir esse AV News, uma informação e os abraços. A informação em relação ao julgamento da CBF. O Vasco tem uma expectativa que até no máximo amanhã, talvez até durante esse vídeo possa ter conseguido isso, mas é difícil, nós gravamos isso depois das 18 horas, que o presidente do STJD dê algum tipo de posicionamento sobre o pedido do Vasco feito na última terça-feira. E por que isso? Para que não se homologue os 3 pontos para o Internacional no jogo Inter e Vasco, para que o caso seja levado a julgamento. Em sendo transitado, julgado, aí sim o presidente da CBF dá o ok para homologar qualquer tipo de resultado. Ou a vitória do Internacional ou um novo jogo. Mas enquanto não for transitado e julgado, o Vasco conseguiu uma liminar, inclusive, pedindo os vídeos e também os áudios do lance específico, para poder levar isso para embasar ainda mais as suas informações. E um detalhe, eu hoje conversei com pessoas ligadas ao jurídico do Vasco e todos me disseram uma coisa. Eu falei, vem cá, a imagem, não se tem a imagem? Cadê a imagem? Por que não se faz, já que o VAR está tudo aqui, pega a imagem e faz a medição? E todos me disseram a mesma coisa. Você acha, sinceramente, que se já não tivesse uma imagem mostrando que o jogador estava em condição, ela já não tinha sido divulgada? Realmente, é de se pensar. Agora, se não se divulgar uma imagem, se tiver a certeza de que o jogador estava impedido, mas isso não for a público, é uma vergonha isso, hein? É uma vergonha. A CBF, ela precisa se manifestar. Tá com medo de quê? Houve um erro, e esse erro pode ter problemas no jogo. Ora, gente, uma hora vai acontecer e uma hora um jogo desse vai ter que ser anulado, porque é realmente um erro de direito. Então tem que se pensar, por que não divulgar a imagem? Alô, CBF, alô, senhor Leonardo Gaciba, alô, senhor Rogério Caboclo, presidente da CBF, cadê a imagem do VAR? Rodrigo Dourado estava ou não impedido? Cadê os áudios? A torcida do Vasco é gigantesca, merece um pouco de respeito e satisfação de vocês. E um detalhe, vi muita gente da mídia deixando claro hoje, não, é algo que não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma chance. O direito não é ruim, hein? Pode não ser excepcional, mas o direito não é ruim. Já ouvi isso de mais de um advogado. Bom, agora a hora do abraço, a hora que você gosta tanto. Em nome da CG Segurança Eletrônica, a segurança não tem limite. Aqui embaixo você tem os telefones, você tem também o site, você vai ver preços, promoções, formas de pagamento. O Cristiano voltou do carnaval. Falei com ele hoje, não, semana que vem a gente vai bombar aí. Grande abraço, Cristiano. Aproveite, você que quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, procure a CG. Quero mandar alguns abraços muito especiais ao pastor Tiago. Emerson Rocha já mandou hoje de manhã, mas faço questão. Aquela síntese do assinante
que a gente sempre gosta de ter. Ele é crítico quando tem que ser crítico, mas educado. E elogioso, carinhoso quando tem que fazer a crítica boa. Muito obrigado, pastor. A gente gostaria que todos fossem assim, muitos fossem assim, mas a gente respeita. Vamos tocar o nosso barco. Um grande abraço ao seu Caetano, pai do Mauro Maliano, nosso Mauro Maliano, figura muito querida lá de Portugal. Seu Caetano completando mais um aninho de vida. Seu Caetano, grande vascaíno, assim como Mauro Maliano. Grande abraço a Neuza Blas, sempre muito carinhosa. Mandou uma mensagem ontem: eu não vivo sem esse canal. Vive sim, minha querida, mas muito obrigado pelo seu carinho. Ao Bruno Borges, de Natal, grande figura. Brunão, um abraço, obrigado pelo seu carinho. E em especial, um beijo para Cristine Xavier, vascaína lá de Volta Redonda, completando mais um ano de vida. Eu não sou muito da modernidade não, ontem estava ouvindo uma música e me chamou a atenção, se eu não me engano, se eu estiver errado, por favor me corrijam, de um compositor até já falecido, um jovem, o Chorão, que ele diz uma frase numa música dele que me chama muita atenção. E eu tenho procurado seguir esse caminho, que eu acho que é o melhor caminho. O homem, quando está em paz, ele não quer guerra. Vamos ter paz, vamos buscar a paz. O Vasco precisa de paz para sair desse caminho. E a gente não vai cair. Eu tenho quase certeza disso. Tem uma luzinha dizendo isso aqui e a gente vai conseguir sair dessa. E não podemos repetir mais isso. Nós, milhões e milhões de torcedores do Vasco, não merecemos isso. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante. À tarde tem um Boletim AV. E na sexta-feira, à noite, eu volto com o AV News. E aí, amigo? Sábado e domingo é expectativa. Sábado tem Fortaleza e Bahia. Provavelmente a gente vai fazer aquela live que a gente fez semana passada no AV+, para Bahia, Atlético Mineiro, acompanhando o jogo. E depois a gente vai estar domingo com Vasco da Gama e Corinthians. 4 da tarde a bola rola. 15h15 a bola estará rolando aqui no canal. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Curta as nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!